Um a cada 4 idosos avalia que as vagas prioritárias no transporte e no atendimento preferencial no comércio e em serviços nunca são respeitados no Brasil, apontou uma pesquisa. Ao mesmo tempo, os brasileiros com mais de 60 anos enxergam um respeito maior a essas regras do que o restante da população. Em relação à prioridade no transporte público, por exemplo, apenas 14% dos entrevistados de todas as idades dizem que a regra é sempre respeitada. Entre os idosos, o índice sobe para 27%. Passageira de um ônibus que partia da rodoviária de Brasília rumo a Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, Avelina Amaro, de 63 anos, conhece as estratégias de quem burla as regras para não liberar o lugar. Ela diz, abre aspas, às vezes as pessoas fingem que estão dormindo. Se é comigo, eu continuo em pé, tenho medo de acharem ruim eu reclamar, fecha aspas. Já Neuza Gomes, de 62 anos, não hesita. Ela procura sempre a fila prioritária. Também reclama quando vê alguém mais jovem em vaga reservada a idoso no transporte público. Atualmente, o ônibus é o meio de transporte mais comum entre os mais velhos, segundo o Datafolha. Entre os idosos, 51% dizem usar esse tipo de transporte no dia a dia. Além da reserva de assentos, o Estatuto do Idoso prevê que o transporte público urbano seja gratuito para quem tem mais de 65 anos. Edson, como entender essa pesquisa? A pessoa finge que está dormindo no ônibus, no metrô, não respeita as vagas prioritárias. A alma é inferior ainda? Eu diria que é uma questão de educação, Cláudio. Eu estava pensando sobre isso, né? Na minha época, por exemplo, de jovem, eu pelo menos fui ensinado, né, a respeitar, a dar lugar, não só para idosos, por exemplo, para mães com criança, né, grávidas e por aí afora. Então é uma questão de educação. Infelizmente a gente está sofrendo as consequências, né, dessa falta de orientação, tanto no lar quanto também nas escolas, né, principalmente. E aí acaba gerando essa Gera, né? situação. As pessoas disfarçar, fazer de conta que está dormindo é demais, né? Eu já vi isso também, né? É muita cara de pau, né? É assim, Cláudio, se a pessoa está cansada e tal, ainda vai lá, né? Mas, puxa, você está vendo que tem uma pessoa ali que tem mais idade, né? Você vai deixar a pessoa de pé, sabendo que ela tem, né? Também trabalhou que nem você, talvez, entendeu? Tenha feito as suas coisas, né? Então é aquilo, é o egoísmo falando mais alto. E quando o egoísmo fala mais alto, a gente não pensa que no futuro também seremos idosos. Né? Então, esse é o problema do jovem, né? Jamais imaginar que um dia vai ser idoso e que talvez tenha que passar por situação semelhante. Isso é uma das regras, né? De não fazer para o outro aquilo que você não quer para você, tá certo? Infelizmente, nem todo mundo pensa assim. E aí também vem a questão da educação até religiosa, né? Da educação de conceitos e por aí afora. Infelizmente. Como é que a gente muda este cenário? Tem que mudar educando. Você vê, tem países aí em que os países são mais avançados educacionalmente falando, o idoso é respeitado como um mestre. Né? Existem lá as filas, existem... até nas estradas você vê que tem uma situação diferente de respeito. Eu tenho um amigo que foi recentemente aí para fora, na Itália, e na Itália é gozado. Tem algumas cidades lá que é muito idoso, né? Muito idoso dirigindo. Então, eles sabem que tem que andar um pouco mais tranquilo, porque o idoso, às vezes, dirigindo, sai um pouco fora da faixa, sai, né? Então, existe todo um respeito voltado para isso. Por quê? Porque a população lá entende. O nível de idade daquela população já é um nível superior, né? Acima aí dos 50 e tantos, né? Então eles entendem. E é interessante o respeito que se tem. Aí você tem outros países também mais avançados que tem todo esse controle aí e as pessoas respeitam. Bom, Cláudio, nós temos países aí que você não precisa pagar, né? Você não precisa mostrar bilhete, não precisa mostrar nada. Você simplesmente passa lá pelas catracas e entra, né? Precisa tirar carteirinha. Né? Nada.
tá certo? Se fosse aqui no Brasil, pelo amor de Deus, né? Então falta educação mesmo, falta interesse, inclusive, apesar de que eu acho que tem sido feito um esforço aí para a divulgação, né, que nem esse Estatuto do Idoso e tal, mas enquanto não tiver a educação em si, enquanto não tiver, a pessoa não sentir, às vezes, na própria pele, né, ela não vai aprender. Tem gente que só aprende assim, né? Tem que ter uma lei rígida Infelizmente. para aprender. Infelizmente. Você vê, por exemplo, não querendo mudar de assunto, mas pegando dentro desse conceito, quando saiu a lei do cinto de segurança, todo mundo achou um absurdo, ficou, né, bravo e tal. Hoje virou um hábito, tá certo? Da mesma forma quando saiu a lei agora do cigarro, né, de não fumar em ambiente, tal, todo mundo, hoje você vê que, infelizmente, no nosso país tem que ser nessa faixa aí, né, nessa forma, né, para que as coisas aconteçam. A entrevista, voltando ao assunto aqui, que a percepção de desrespeito em relação ao idoso é maior ainda entre os mais novos. E a casa espírita, Edson, às vezes ela não é adaptada, né? É muita escada, isso dificulta para o idoso, não é uma espécie de desrespeito também? Eu diria que é até um contrassenso, né? Porque se você for parar para pensar, a maioria do público das casas espíritas é de idosos. A gente até já discutiu num programa anterior aqui a dificuldade que tem o jovem, né, na casa espírita, lembra disso? Foi. Então, parece um contrassenso, mas na verdade, Cláudio, faz parte de um processo em que, também nós já discutimos num programa anterior, né, a dificuldade que a casa espírita tem de se estabelecer, de encontrar um espaço. Então, são poucas aquelas que conseguem espaços adaptados mesmo, espaços que sejam adequados, né? Uhum. O Manuel Bento mesmo, durante muitos anos, eu diria que mais de 40 anos, viveu ali, se manteve num espaço que tinha escadaria, não tinha jeito. Depois nós conseguimos, ao longo de muito tempo, instalar uma plataforma dessas, mas era mais para atender esses necessitados mesmo, né, de locomoção e tal, cadeirantes e tal. Hoje, graças a Deus, a gente está num ambiente lá que tem 2 elevadores, então atende esse público e tal, mas é difícil. E eu diria que não é falta de desrespeito, não. É falta, às vezes, de condições financeiras mesmo, de acertar um espaço para isso, né? Levando em consideração que a maioria do público é um público mais idoso, né? Uhum. Você pega o público que vai no Manuel Bento, por exemplo, à tarde, é impressionante a quantidade de pessoas, né, na faixa etária acima de 50. É um número muito grande de pessoas que frequentam. Muitas casas provavelmente devem ter também trabalhos, né, na parte da manhã ou tarde, e o público idoso é o maior. Os trabalhadores têm que se preparar melhor, né, para atender esse público, né? Com certeza. Isso aí é uma coisa que eu acho que faz falta. Uma orientação mais adequada para atender esse público, né? Porque, teoricamente, é um público mais... ou seja, tem uma tendência assim, a ser mais tranquilo, né? Mais slow down, como é que se fala, né? No entendimento das coisas. Então, tem que falar um pouco mais alto, às vezes, tem que falar com mais cuidado, tem que tratar com mais carinho. Tá? É aquela coisa que a gente estava falando no início aqui, o respeito, né, Cláudio? Isso vem da educação, tá certo? E eu acho, sim, que as casas espíritas deveriam se preparar melhor para atender esse público. Até com trabalhos específicos, entendeu? O Manuel Bento a gente está fazendo alguma coisa assim. Ainda estamos organizando, né? Mas porque hoje a gente já tem trabalho com crianças, tem trabalho com jovens. Agora nós estamos organizando aí um trabalho específico para esse público mais adulto aí, no qual eu me encaixo, tá certo? Até porque a população, né, do país está envelhecendo, né? Tá. A gente tem que se preparar mesmo. Tá. Eu estava vendo eu tenho uma palestra sobre isso, tá bom, Cláudio? Olha aí. Sobre o envelhecer. E, aliás, eu tenho um artigo também. Se os ouvintes quiserem procurar lá na minha página, no Facebook, procurem lá por Edson Figueiredo na minha página. Eu tenho um artigo lá sobre o envelhecer. Tá? Então, o IBGE tem um estudo que foi feito alguns anos atrás, e é interessante, Cláudio, que a expectativa de vida do brasileiro, a média, né, nos anos 40, 1940, hein? Era na faixa dos 43 anos de idade.
Essa é a expectativa de vida. Depois de 60, por exemplo, já foi para 50 e poucos, e foi indo. Hoje, quando chegar lá em 2020, mais ou menos, a expectativa de vida aí é de 75, 76 anos de idade. Você vê como teve uma progressão, né? Sim. Então, isso significa também, Cláudio, que a própria população em si, o país, a estrutura do país, ela tem que se adaptar a essa realidade. Você vê que está sendo discutido aí essa questão da reforma da Previdência, né? Uhum. Por que esse assunto está sendo discutido? Porque se tinha uma expectativa de vida numa determinada época em que foi estatuído, né, que foi estabelecido esses convênios, essa forma de organização da Previdência, e hoje essa expectativa de vida quase que dobrou. Né? Eu falo quase, né? Então, o que está acontecendo? Você está tendo mais gente sendo mantida pelo que foi arrecadado, vamos assim dizer, né? E menos gente contribuindo. Tá certo? Então, você cria um desconforto, aí cria um certo... Desequilíbrio. Um desequilíbrio, né? Nas contas e tal. Isso é fruto do quê? Justamente dessa questão da pessoa estar vivendo mais tempo. Né? Então, não só em termos de organização, em termos de estrutura, de adaptação, você vê dessas leis que a gente acabou de falar aqui, dos ônibus e tudo, né? de transporte, de acesso, tudo isso está sendo revisto, tem que ser revisto. Então, eu diria que nós estamos num processo, Cláudio, de aprendizado, né, de como lidar com o mais idoso. Todos nós estamos passando por isso. Sim, uma adaptação, né, de geração para geração. Isso, e eu estou falando fisicamente falando, eu estou falando em termos físicos, né, de materiais, mas a gente tem que pensar também, Cláudio, que espiritualmente falando, nós também estamos aprendendo. Vamos continuar falando dessa parte do lado de vista espiritual. O que a doutrina diz sobre a velhice, essa fase da nossa vida? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Até já.